Dito aqui agora, que é muita informação, o sinal parece que caiu, mas vamos seguindo aqui, porque a gente falou de Nayara Azevedo, mas falamos agora do caso Ana Hickman. Alexandre Correia, ele deu uma entrevista ontem ao programa Chupim da Rádio Metropolitana, onde deu algumas declarações, Gui, um tanto quanto contraditórias e polêmicas, tá? Olha só, ele conversou então ali com o portal Chupim e falou, né, que ele respondia, né, no caso as perguntas relacionadas ao caso Ana Hickman, quando solicitou que os jornalistas parassem com as perguntas e disse, abre aspas, isso não está me fazendo bem. Ele aceitou falar sobre as acusações de ter agredido a Ana Hickman e afirmou que não tocará mais no assunto em rede nacional. Ele voltou a negar que tenha agredido a apresentadora, mas pediu perdão, né? Curioso que agora Alexandre Correia volta atrás, né? Sendo que ele mesmo já tinha dito a respeito, já tinha se pronunciado a respeito desse caso, já tinha falado outras coisas, a versão ali era outra, né? Nesse caso do Alexandre Correia. E assim, a gente sabe que falou e não falou nada. Falou e não falou nada. Isso é esquisito. Só queria fazer um comentário que assim, o cara sabe que é uma entrevista, que é um programa de rádio, que vão ter jornalistas. Ele pede para parar de fazer as perguntas para ele, porque estão fazendo mal, não estão fazendo bem para ele. Então, não sei, assim... então, ele já foi chamado por causa disso. Era melhor que ele fizesse, né, os pronunciamentos dele, né, nas redes sociais. Com certeza. Publicasse essas coisas. Ninguém vai questionar ele lá, ele fecha a caixinha de comentários e fala o que ele quiser, da maneira que ele quiser. Né, numa entrevista, ele vai ser confrontado mesmo. Com certeza. E Alexandre Correia, então, fez de conta que nada aconteceu. Olha só que palhaçada, né? Tá querendo se sair de coitadinho. Vamos falar a verdade? Vamos falar o português correto aqui. Tá querendo sair como coitado. Tá querendo sair como vítima. Acho que deve estar sendo orientado por algum advogado e tá querendo sair como vítima. Nós temos um trecho ali onde ele fala que a Ana Hickman estava fazendo o filho chorar. Vamos ouvir. Houve no dia 11 o que aconteceu e o que caminho que tomou. Isso eu sei. Então, se for a hora de relatar. Isso você pode abrir pra gente? Lógico. Nós estávamos no final do almoço e a Ana abordou um tema com o Alexandre. Ele entrou em choro compulsivo, de uma maneira que ele nunca tinha chorado. Aquilo me deixou muito abalado, né? Muito consternado, e eu peguei e me ausentei. Depois de um certo tempo eu voltei. Aí começou aí uma discussão mais acalorada. Eu pedi que o Alexandre pegasse o iPad e saísse. Ele saiu aí a uns 80, 70 metros de lá. E aí começou a discussão. A discussão foi esquentando. Até que saímos para uma área de churrasqueira. Ela falou de chamar a polícia. Eu entrei em parafuso. Fiquei completamente desesperado. Como chamar a polícia? Mas e a discussão indo. As duas funcionárias pegaram o Alexandre e levaram para um cômodo de dentro. A discussão continuou. Ela foi ligar o 90 e passou por uma porta. No que ela foi passar pela porta e fechar, eu segurei a porta com o pé e o trinco bateu no braço dela. Eu vi que ela machucou o braço, só que ela fechou a porta para poder ligar para a polícia, porque eu não queria que ela ligasse para a polícia, porque não havia necessidade de ligar para a polícia. Não houve agressão. Eu jamais tentei dar uma cabeçada na Ana Hickman. Você não fica próximo de alguém e tenta dar uma cabeçada. Ou você dá uma cabeçada ou você não dá uma cabeçada. É uma questão de física. Então, eu não dei chute, não dei soco, não dei tapa, não tentei dar cabeçada. Sim, a discussão foi tensa, foi usado palavras pesadas, foram usadas. Houve troca de acusação? Sim, houve. Mas eu jamais, nunca, nem Anne, nem mulher nenhuma, toquei a mão numa mulher no sentido de tentar agredir fisicamente uma mulher. Bom, é o seguinte, vocês me pediram pra eu... Tá aí, então, a gente vê agora, né, esse depoimento, essa declaração do Alexandre Correia para o programa Chupim. E essa declaração, ela segue, tá? O Alexandre diz que a Ana estaria sendo covarde,
vazando os vídeos do canal dela a respeito do cachorro, né? Aquela imagem que a gente viu dela resgatando um cachorrinho de rua, o Alexandre extremamente grosseiro, estúpido com a Ana Hickman naquela ocasião. Ele tá dizendo, então, que ela tá sendo covarde. Quem será que tá sendo covarde nessa história, hein? Não é a Ana Hickman. Vamos ouvir essa declaração, porque eu acho que ela é bem importante, Rodô. Temos aí? Bota aí no ar. Joaquim, Aí. ela trancou a porta, ligou pra polícia, eu vi ela falando com a policial, eu peguei e evadi do local. Fala, Tutu. Volta a reforçar, o cachorro te mordeu de fato, foi pra cima. O cachorro foi pra cima, mordeu, não mordeu. Não mordeu? Não. Você não gostava do cachorro? Se eu não gostava do cachorro... Gente, de onde se tira essa conclusão? Pelos próprios vídeos, né, que surgiram, repercutiram muito nas redes sociais, quando ela... Fala, Tutu. Onde se tira essa conclusão? Pelos próprios vídeos, né, que surgiram, repercutiram muito nas redes sociais, quando ela... Mordeu, não mordeu. Não mordeu? Não. Você não gostava do cachorro? Ah lá, importante, Se eu hein? não gostava do cachorro... Gente, de onde se tira essa conclusão? Pelos próprios vídeos, né, que surgiram, repercutiram muito nas redes sociais, quando ela foi resgatar o cachorro. Até onde era brincadeira, né? Você falava, esse vira-latinha aí, não sei o quê. Gente, Até onde era. pegaram uma infinidade de vídeos do YouTube que era tudo ensaiado e estão usando contra mim. Isso é covardia. Entendi, Isso é premeditação. entendi. Tudo do YouTube era absolutamente ensaiado. Olha, você chega lá nojento, você vai reclamar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí eu vou fazer de coitadinha. Isso tudo era ensaiado. Agora, usar esse material que foi produzido, pré-aprovado, concebido por ela, porque ela era que comandava... Era não, né? É ela que comanda o canal do YouTube dela. Roteiriza e tudo mais. Usar isso contra mim agora, para me piorar... Fala, Tutu. Ó, a gente tem aí um trecho onde ele fala que o canal era ensaiado, que o canal ele era roteirizado pela Ana Hickman. Alguém aqui acha que a Ana Hickman tinha tempo para roteirizar ela própria um vídeo do YouTube? Por que eu tô perguntando isso, gente? Pra quem não é do audiovisual, não entende sobre esse assunto, você roteirizar uma coisa não é uma coisa que você faz em 2 minutos. Ainda mais pra gravação. A gente que já é mais de produção, de pré, pós, né, faz e edita, a gente consegue fazer aqui, por exemplo, né, Gui, ó, vamos fazer desse jeito, esse take, dessa forma, mas assim, somos dessa área. Mas a gente sabe que roteirizar não é tão simples. Não é tão Tudo simples. leva um tempo, né? Leva um tempo muito grande de você parar, você pensar, pelo que ele dá a entender ali, tinham falas, tinha isso, tinha... Eu não acho que era desse jeito, até porque, mesmo que fosse roteirizado, naquele caso mesmo do jardim, lá da Ana Hickman, quando ela tava mudando o jardim, a reação das pessoas que estão lá, a reação daqueles 2 colaboradores que estão lá, a cara que eles fazem de desgosto, vendo a forma como ele tratava até então a esposa, não é roteirizado. Não é roteirizado. Você não contrata... Você não contrata um prestador de serviço e fala pra ele, ó, fica com cara de horror, porque ele vai ser um imbecil comigo aqui. Não, eu vou mais longe até. A entrevista do Pânico sobre o caso Adriane Galisteu, foi um personagem aquilo? Ele chamar o Gomes de Bem baleia, lembrado. foi um personagem? Bem lembrado. Todas as entrevistas que ele deu, lembro até, acho que no período do programa da tarde, inclusive, quando a Ana Hickman e o Brito Júnior apresentavam juntos na Record, que eles receberam uma vez a Fabiola Hyper, e ela, numa dinâmica lá e tal, num jogo, a Fabiola comentou assim, eu gosto do marido da Ana porque ele não tem papas na língua, ele fala tudo. E, assim, e todas as vezes que a gente encontra, ele é assim. Era a vida inteira, então, dele. Ele era um personagem roteirizado e agora foi, sei lá, mais uma cena dessa sitcom que a gente assistiu e que, no caso, só a Ana, talvez, que não estava sabendo que era um personagem. Só ela. Entendeu? É isso. Vou falar a verdade Vou aqui. o questionamento aqui. Vou falar a minha percepção. Não colou. Não colou. Não vai levar o M de melhor ator. Não vai. Não leva nem o Globo de Ouro.
Nem o troféu imprensa, é verdade. Nem a framboesa de ouro, porque o troféu imprensa ainda é um prêmio, né, importante e conceituado. Acho que nem o framboesa de ouro, né, ele não leva. Então, agora o grande problema é o que ele vai fazer. Porque assim, pra mim não colou essa história. Ele fala abertamente ali que não teve agressão, que a Ana estava conversando com... Olha só, mais uma vez, eu não sei se a gente tem como voltar ao vídeo que nós exibimos agora, colocar ele de novo. Se a gente tiver como, eu queria que colocasse ele. Pode pôr do jeito que der aqui na tela, porque ele fala uma coisa, o Gui, muito importante, e que eu queria que a gente analisasse junto aqui, se a gente tiver como colocar esse vídeo no ar, porque o Alexandre, ele fala que Ana Hickman estava conversando com o filho e que ela estaria fazendo o filho dela chorar, falando algumas coisas ali a respeito da vida financeira deles. Temos? Conseguimos? Coloca no ar Eu então, sei o vamos que ouvir, houve ó. no dia 11, o que aconteceu e o que caminho que tomou. Isso eu sei. Então, se for a hora de Isso relatar. você pode abrir pra gente? Lógico. Que é o que quando Nós ele começa a estávamos falar, no ó. final do almoço e a Ana abordou um tema com o Alexandre. Ele entrou em choro compulsivo, de uma maneira que ele nunca tinha chorado. Aquilo me deixou muito abalado, né? Muito consternado, e eu peguei e me ausentei. Para aí. Parou. Nesse trecho ele fala, a Ana estava conversando com o Alexandre sobre um assunto muito delicado, ele entrou em choro compulsivo de uma forma que eu nunca vi ele chorando antes. Que mãe permitiria isso acontecer sem prestar o mínimo de assistência para o filho? Ainda mais a gente sabendo, Alexandre é filho único, ele é o único filho da Ana Hickman. A gente sabe o zelo que essa mulher, essa mãe tem com o próprio filho. E mesmo que não fosse filho único, mesmo que fossem 10, mãe é mãe. Agora, alguém aqui realmente acredita nessa versão que a Ana Hickman teria deixado o filho dela em completo desespero? Meu Deus, o que ela falou pra ele? Ela disse isso na entrevista do Domingo Espetacular. Ela falou pra ele, olha, algumas coisas vão mudar. E ela explica o porquê ter falado isso pra ele. Por conta que ela não queria que a criança ficasse traumatizada. Em ver que a rotina dela poderia mudar, a casa dela poderia mudar, a casa dessa criança poderia ser outra, em outro lugar, uma casa menor, uma escola diferente. Poderia ter uma mudança no estilo de vida. Agora, a informação que ele diz é diferente. Porque, pelo que a gente sabe, o choro do Alezinho teria sido por conta da briga entre Alexandre, pai, e Ana Hickman. Ele teria corrido em desespero pro quarto. E aí a gente vê a informação sendo desvirtuada mais uma vez. Continua. Depois de um certo tempo eu voltei. Aí começou aí uma discussão mais acalorada. Eu pedi... Parou. Ele fala, depois que ele viu o filho em estado de pânico, segundo ele se ausentou. Ele saiu do lugar. E aí, quando ele volta, começa uma discussão mais acalorada entre ele e Ana Hickman. Porra, que pai, hein? Que pai é esse que vê o filho em desespero e fala, quer saber? Eu vou comprar um cigarro. Eu vou embora. E aí, depois que ele volta pra brigar com a esposa. Continua. Pedi que o Alexandre pegasse o iPad e saísse. Ele saiu aí a uns 80, 70 metros de lá. E aí começou a discussão. A discussão foi esquentando, até que saímos para uma área de churrasqueira. Ela falou de chamar a polícia, eu entrei em parafuso, fiquei completamente desesperado. Para. E aí a gente vê mais uma vez onde ele diz que a Ana Hickman, na hora que ele volta, ela teria chamado, ou melhor, eles teriam ido para a área externa e do mais absoluto nada ela teria dito que chamaria a polícia. E aí ele conta que depois disso eles voltaram pra cozinha e aí o trinco teria batido no braço dela. A ordem da fanfic tá errada. Por que ela chamaria a polícia do mais absoluto nada? Continua. Discussão indo. As duas funcionárias pegaram o Alexandre e levaram para um cômodo de dentro.
A discussão continuou, ela foi ligar o 190 e passou por uma porta. No que ela foi passar pela porta e fechar, eu segurei a porta com o pé e o trinco bateu no braço dela. Eu vi que ela machucou o braço, só que ela fechou a porta para poder ligar para a polícia, porque eu não queria que ela ligasse para a polícia, porque não havia necessidade de ligar para a polícia, não houve agressão. Parou mais uma vez. Agora, Ana Hickman, antes de... Segundo declaração aqui do Alexandre, tá? Nós estamos acompanhando essa entrevista que ele deu pro Chupim ontem à noite. Estamos trazendo essas informações aqui para vocês. O Alexandre, ele então teria tentado voltar para dentro da casa com a Ana Hickman, e antes desse retorno, onde aconteceu realmente a agressão, ela teria dito que chamaria a polícia. Pra que ela chamaria a polícia do nada? E aí depois ele fala que o trinco bateu no braço dela. A ordem ali da fanfic não tá certa, Alexandre. Pra que ela chamaria a polícia do mais absoluto nada? Ela mesma falou, ela ligou pra polícia depois que ela já tava com um roxo no braço. Continua, vamos ouvir. Eu jamais tentei dar uma cabeçada na Ana Hickman. Você não fica próximo de alguém e tenta dar uma cabeçada. Ou você dá uma cabeçada ou você não dá uma cabeçada. É uma questão de física. Então, eu não dei chute, não dei soco, não dei tapa, não tentei dar cabeçada. Sim, a discussão foi tensa, foi usado palavras pesadas, foram usadas. Houve troca de acusação? Sim, houve. Mas eu jamais, nunca, nem Anne, nem mulher nenhuma, toquei a mão numa mulher no sentido de tentar agredir fisicamente uma mulher. Tá aí então o que disse Alexandre Correia nessa entrevista que ele deu com exclusividade pro Chupim da Rádio Metropolitana. Ele nega, ele diz que não, ele pediu desculpas da mesma forma. Agora, será que a Ana Hickman, sabendo, né, a forma como ela sempre foi correta com todos os negócios, com absolutamente tudo, usaria desse subterfúgio estranho pra tentar um divórcio? Porque é isso que ele não entender. É isso que ele tá dizendo. Que, ela chamou a polícia ali quando não tinha absolutamente nada acontecendo, né, Gui? Quando ela ligou pra polícia antes mesmo da porta bater no braço dela, do mais absoluto nada, sabendo a forma como a Ana Hickman ela é correta. Nunca vimos a Ana Hickman envolvida em nenhum escândalo. Ela sempre teve muito zelo pela vida pessoal dela, pelas contas dela, pelo trabalho dela. E aí, do mais absoluto nada, eu vou chamar a polícia aqui, Gui, pro meu cônjuge, porque estamos discutindo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Até porque se fosse, ele não teria evadido do lugar. Ele mesmo fala, se não tá devendo nada pra ninguém, por que saiu do lugar? Por que evadiu do lugar? Ele mesmo confirma que saiu de lá. Tá devendo alguma coisa? Porque na minha opinião, Gui, quem foge é porque tá devendo. Complicada essa história, tá? Não, é complicada essa história. Eu acho que cada vez que ele vai falando alguma coisa, a coisa vai se complicando ainda mais. Eu acho que ele devia, talvez, se colocar no lugar dele, né? E assim, parece até a Super Nani aqui falando, né? Mas refletir de fato, não só no errei, foi moleque, etc. Entender o que é o machismo, uma educação machista, entender qual que é o papel dele, qual foi o papel dele e a maneira como ele foi levando essas relações, né? A relação pessoal e a relação profissional, porque, né, tem também questões, né, envolvidas nisso, né, na marca, na Hickman, contratos, etc. E parar um pouco de tentar ser estrela, porque agora não é hora de ser estrela, agora é hora de fazer o que é certo, né? Com certeza, o certo é certo. Acho que é o momento de cair a ficha. Ele até tem um outro recorte aqui que eu não acho necessário a gente colocar no ar, que ele fala, eu vou ter que aprender a não amar a Ana Hickman. Na minha opinião, quem ama não agride. Quem ama não faz rombo financeiro. Quem ama não fica pedindo documento
para ter plenos direitos à fortuna, a dinheiro, a movimentar dinheiro, a fazer isso ou aquilo. Quem ama não esconde as coisas da pessoa. Quem ama não faz as coisas pelas costas ou fica negando informação a respeito do dinheiro que é daquela pessoa. Quem ama não chega pra pessoa e fica falando: você tá parecendo uma caveira, você tá gorda, depois que você teve filho você precisa fazer plástica. Quem ama não faz isso. Quem ama incentiva. Quem ama sabe reconhecer quando a pessoa não tá bem. Sabe dar uma palavra amiga. Sabe dar uma assistência. É isso que é amor. É assim que funciona o amor. E não você chegar e condenar uma pessoa que rala desde os 16 anos e acorda muito cedo pra bancar o seu luxo, pra bancar a sua academia. Porque falar que você é empresário, Alexandre, você não é. Empresário você não é. Você foi empresário da Ana Hickman, com toda certeza. E olha o rebosteio que virou. Olha só. O rebosteio que foi feito na fortuna. Onde estão os milhões de Ana Hickman? É a dúvida agora. É a dúvida. Eu espero que a justiça realmente funcione e faça valer o direito dessa mulher. Porque, infelizmente, todos os dias mulheres sofrem e muito. Só hoje aqui nós trouxemos de duas famosas. E que não é de hoje que isso acontece. Nayara Azevedo foi de 2021, desde antes, na verdade. O término dela foi em 2021. O da Ana Hickman há mais de décadas que acontece. Quantas mulheres neste Brasil agora estão sofrendo agressão? Estão sofrendo violência psicológica. Violência, gente, não é simplesmente a sexual, não. Existem milhares, violência patrimonial, violência financeira e muitas outras. Enquanto você tá ouvindo agora o que eu tô te falando, tem uma mulher que tá chorando muito porque perdeu tudo, porque às vezes perdeu um parente, né, alguém que faleceu, né, uma mulher, enfim, alguém tá chorando por conta de violência contra a mulher. Nesse momento, as delegacias estão cheias de mulheres ao longo desse país, registrando ocorrência, e muitas dessas ocorrências não vão levar a lugar nenhum. Porque, infelizmente, a justiça ainda é muito falha para isso. E é por isso que a gente tem que cobrar, e cobrar logo. Porque hoje é um caso público, mas amanhã são 10 pessoas anônimas que estão sofrendo sobre esse caso, tá? A gente vai, com toda certeza, continuar acompanhando, e